pessoal, hoje vamos aprender, né, sobre máximo divisor comum, tá? É o MDC. Então, já tivemos aulas sobre os divisores de um número, né? Então, aqui eu tenho os divisores de 30, lembrando que os divisores, eles começam com 1 e termina nele mesmo, tá? E aí eu tenho que ir encontrando todos os divisores, todos os números que eu consigo dividir o 30 e que a minha conta dê exata, tá? Então, eu tenho aqui, quando eu quero máximo divisor comum, eu me refiro a 2 números ou mais. Então, aqui eu tenho de 30 e de 36. Então, qual será o MDC de 30 e 36? Eu tenho aqui, ó, os divisores comuns é o quê? O 1 comum, o 2 é comum entre eles, o 3 é comum entre eles. O 6 é comum entre eles e só. Porém, o MDC é o quê? É o maior comum, é o máximo comum, tá? Então, o máximo comum entre eles é o número 6, tá? Então, portanto, o MDC entre 30 e 36 é o número 6, tá? Essa é uma maneira, né, da gente achar o MDC. E eu vou mostrar para vocês mais duas maneiras. Pessoal, agora vamos pela decomposição simultânea, tá? Que é um outro método. Eu vou usar o mesmo exemplo. Então, eu tenho aqui, ó, o 30 e o 36. Faço o traço e aí aqui a gente vai dividindo pelos fatores primos. Então, eu tenho aqui, ó, eu vou marcar de vermelho aonde dá para dividir o número primo que divide os dois, tá? Então, aqui os 2 divide por 2. Então, 2. Aí vai dar aqui 15 e 18. Agora, eu preciso de um outro número primo, só que não tem um outro número primo que divide os dois. Mas 18 é par, então eu continuo por 2. Então, aqui eu copio e 18 dividido por 2, 9. Agora, qual que é o próximo número primo que dá para dividir? Por 3. Porém, o 3 divide o 15 e divide o 9. Então, eu vou colocar de vermelho, tá? Então, vai ficar 15 dividido por 3, 5. 9 dividido por 3, 3. Continuando, ainda dá para dividir por 3, só que só um número, né? Então, vai ser de preto. Então, vai ficar 1, 5. 5, só dá para dividir por ele mesmo, 1 e 1. No MDC, então, é o produto, né? A multiplicação dos fatores iguais que dividiu os dois números. Então, eu tenho aqui esse 2 e tenho esse 3. 2 vezes 3, 6. Tá? Portanto, o MDC entre 30 e 36 igual a 6. Tá? Foi o mesmo valor do exercício, do exemplo anterior. Então, essa é uma outra maneira, tá? Essa outra maneira, vou repetir, tá? A gente vai dividindo pelos números primos e aí, quando o número primo dividir os dois que eu quero, que eu estou me referindo, então a gente muda a cor, a gente marca, faz uma marquinha. Aí vai dividindo. Esse, o 15 e o 18, não dá para dividir os dois por 2, tá? Então, eu não identifico ele. Agora, o 15 e o 9, dá para dividir por 3, os dois. Então, a gente, né, faz uma marquinha nele. O 5 e o 3 só dá para dividir, né, por 3, o 5 e o 1 por 5, 1 e 1, acabou, né, acaba aqui. E aí, os dois números aqui que deu para dividir os dois valores, eu multiplico, tá? Faço o produto deles. E aí, é o MDC, tudo bem? Agora eu vou mostrar uma última maneira e vocês vão resolver pelaquela que vocês acharem mais conveniente, se identificarem mais, tá bom? Bom, pessoal, e um outro método da gente resolver o MDC é pelo algoritmo de Euclides, tá? A gente vai montar como se parecido com o jogo da velha. Vai ficar aqui, ó, 1, 2, 3, tá? Então, eu quero o MDC entre 30 e 36, é o mesmo exemplo, né, em todos os casos. A esquerda sempre vai ficar o maior, nesse caso, 36, que é maior, tá? Então, 36 e 30. Então, temos aqui, ó, vai fazer da seguinte maneira. 36 dividido por 30, vou colocar o resultado em cima do 30
e o resto debaixo do 36, tá? Aí o resto, ele passa a ser agora o divisor. Aí 30 dividido por 6 dá 5, eu coloco o resultado em cima do 6 e o resto 0. Quando a gente chega no resto 0, o último divisor aqui, ó, fica sendo o máximo divisor comum, tá? Entre 36 e 30, tá? Pode fazer com outros exemplos aí para ir treinando, tá? Lembrando que, nesse caso, vocês vão escolher, né, o melhor tipo, mas o mais utilizado é a decomposição, tá? Que foi o segundo exemplo que eu passei aqui hoje para vocês, tá bom? Pessoal, falando sobre o algoritmo de Euclides ainda, quando for para fazer o MDC entre mais de 2 números, né, 3 ou mais, a gente vai fazer por partes, tá? A gente faz primeiro pelos 2 primeiros, aí depois o resultado a gente faz com o restante aí que a gente tem que desenvolver, tá? Uma situação problema, eu tenho aqui, ó, Vilma trabalha em uma floricultura e tem à sua disposição 72 rosas de cor vermelha e 84 rosas de cor amarela. Ela quer montar arranjos de flores com uma mesma cor de flor em cada um, com a mesma quantidade, né? Sem que sobre flor. Além disso, ela pretende colocar o maior, olha que palavrinha importante aqui, né? O maior número possível de flores por arranjo, de modo que tenham todos a mesma quantidade de flores. Quantas flores haverá em cada arranjo? Então, a matemática é isso, né? A gente vai ler uma situação problema, e a gente vai analisar a situação para ver a partir de qual método a gente vai utilizar para poder resolver aquela situação, tá? Aqui está falando, né, de divisão, dividir as flores no número maior possível. Então, a gente vai fazer o cálculo do MDC. Então, eu vou dar preferência por fazer por decomposição simultânea. Então, temos o quê, ó? 84 e 72. Bom, vamos lá. Vou apagar aqui. Então, iremos fazer o MDC entre 84 e 72. Passo o traço, que a gente vai fazer a decomposição simultânea. Então, eu tenho aqui, ó, 84 e 72, os dois dá para dividir por 2. Então, eu vou colocar de cor vermelha. 84 dividido por 2, a gente tem 42. 72 dividido por 2, 36. Ainda dividindo por 2, tá? Então, os dois números também dá por 2. Eu vou destacar aqui, que dá por 2. 42 dividido por 2 dá 21. 36 dividido por 2 dá 18. Agora, eu não consigo dividir os dois pelo mesmo número, tá? Então, não vou destacar, mas ainda dá por 2. Então, eu tenho 21 que não dá, eu copio. 18 dividido por 2, 9, tá? Aí, agora, o 21 e o 9 dá para dividir os dois por 3, então, eu vou destacar o 3 aqui. 21 dividido por 3, 7. 9 dividido por 3, 3. Ainda dá para dividir por 3, porém não os dois. O 3, aí dá 1 e o 7. E o 7 só dá por ele mesmo 1 e 1, acabou. Então, como que eu acho o máximo divisor comum? Fazendo a multiplicação dos fatores que dividiram os dois números ao mesmo tempo. Então, foi o número 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o MDC entre 84 e 72 é igual a 12. Então, pessoal, logo, né, cada arranjo terá que ter 12 flores, bom? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima dúvida. Beijos!